Olá, eu acho que o dia de hoje pede um videozinho especial, afinal é o dia do trabalhador e nós estamos trabalhando. A advocacia é um exercício diário de muito trabalho. Se você não gosta de ler, se você não gosta de analisar papel, se você não gosta de estudar leis, se você não gosta de estar sempre se atualizando, talvez você precisa avaliar se isso é uma crença, algo que te impede de ir em direção ao estudo, ou se isso realmente não faz parte da sua alma, da sua vontade, da sua missão, do seu propósito de viver. Porque a advocacia é necessariamente muita leitura, muito estudo, muita concentração e muita presença. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Tem dias que a gente se depara com situações processuais que exigem um pouquinho mais de esforço na postura e na presença. E eu digo isso porque desde ontem, eu e a minha equipe estamos trabalhando num processo com muitas responsabilidades. Envolve muitas questões emocionais, muitas questões patrimoniais, e isso exige da gente um pouquinho mais de atenção. Todos os processos são importantes, todos os processos merecem a nossa atenção, mas alguns que são um pouco mais complexos demandam uma energia um pouco maior. Então, como está a nossa energia? Como acordamos de manhã, como está a nossa disponibilidade para esse trabalho? O processo que nós estamos trabalhando agora, nesses últimos dias, é um processo que envolve muitas páginas. Apesar de o processo ser eletrônico, são inúmeras, centenas de páginas para serem analisadas, centenas de documentos para serem, com atenção, avaliados e observados. E o que eu gostaria de colocar hoje diz respeito à minha presença e à minha postura na análise processual, dentro dessa advocacia mais ampliada. Esse processo, por exemplo, envolve uma contestação de muitas laudas e mais de 500 páginas de documentos. Então, se a gente avaliar que uma página 4 representa 2 páginas de um livro, nós estamos falando quase de 1000 páginas de leitura. E não é uma leitura simples, porque cada documento, cada papel conta uma história e nós precisamos, na medida do possível, nos conectarmos. E voltando ao que nós já conversamos, sem julgamentos. Então começa pelo nosso acolher. Quando você pega uma contestação de inúmeras laudas, e vamos imaginar aí 500, 600 páginas de documentos, como o seu corpo reage? O que você sente? Quais são as primeiras impressões? Na advocacia é muito natural que você inicialmente tenha um movimento de exclusão, de rejeição, às vezes até de raiva. E aí cabe a você se conectar e dizer sim. Esses documentos são importantes para a parte contrária, esses documentos são importantes para o outro advogado. Por alguma razão eles foram juntados, então eu acolho e na medida do possível eu vou analisar. E nós estamos falando aqui de um processo litigioso. Então a advocacia ampliada não é só uma advocacia voltada para a conciliação. Porque às vezes num primeiro momento essa composição não é possível. E o nosso trabalho da advocacia ampliada, todo esse nosso conhecimento das constelações do pensamento sistêmico, nós não podemos empurrar com a barriga. Nós não podemos simplesmente chutar a porta e querer que o acordo seja feito, porque muitas vezes não é o momento certo. E se a gente força um acordo, esse acordo às vezes não tem resultado, como o esperado, e novos conflitos surgem. Então, nós precisamos acolher inicialmente esse conflito, acolher essa litigiosidade, ela também faz parte. E aí, você pega uma contestação com centenas de documentos como essa, e você começa a observar que muitos documentos foram duplicados, que muitos documentos foram juntados várias vezes e começam os julgamentos. Em relação a quê?
Qual foi a intenção do advogado? Foi uma falta de atenção ou foi uma intenção? Intenção de causar estresse? Intenção de confundir o juízo? Ou foi uma falta de atenção? Não importa. Se nós entrarmos nessa egrégora de julgamento, para onde vai a nossa energia? Nossa energia tem que estar concentrada nas nossas intenções, no nosso trabalho, no nosso propósito. O que é do outro, eu deixo para o outro. O que o outro faz, o que o outro pensa, é dele. Agora, o que eu sinto, o que eu vou fazer a partir desse incômodo, é problema meu. Então, na advocacia ampliada, a presença. Nós, antes de exigirmos que o outro se coloque de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora, precisamos exercitar. E são nesses momentos de caos, nesses momentos de incômodo, aonde nós somos testados. Então, nós pegamos, por exemplo, vejam só, vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, minha mesa. Essa minha mesa aqui é da minha casa. Eu tive que trazer o processo para casa porque foi necessário imprimir essas mais de 500 laudas, visto que precisamos grifar, precisamos colocar post-it para que a gente não se perca e até mesmo para poder observar que alguns documentos foram duplicados e que alguns documentos foram juntados várias vezes. Mas a gente faz isso com alegria, a gente faz isso sem julgamento. Porque essa é a advocacia ampliada, essa é a advocacia acolhedora. Fazer com prazer, fazer com alegria e também no dia do trabalho, isso é ainda mais especial, não é mesmo? Então, a dica de hoje é essa: olhar para o processo, mesmo quando ele está numa egrégora de litígio, com acolhimento, sem julgamento e concentrar a energia do seu trabalho no seu propósito, não nas intenções da outra parte. Só assim podemos criar o contraponto, só assim podemos colaborar. Uma vez que, se do outro lado há ou não más intenções, isso deixamos para o outro. E como podemos transmutar essa energia? Criando o contraponto. Da nossa parte, faremos o nosso trabalho, sim, dentro de um processo litigioso, com todo o nosso conhecimento, com todas as ferramentas e habilidades que temos, mas a nossa energia será uma energia de boas intenções, criando assim um contraponto e, quem sabe, favorecendo mais para frente uma composição. Um abraço a vocês, feliz dia do trabalho e vamos embora, trabalhando, porque a advocacia é uma profissão de muito trabalho.